durante os dias de carnaval, 4 dias lá em Brasília, na Vila Samaritana, trabalho de um missionário nosso aqui, né, o Gustavo Simão e a Tatiana. Estou com a blusinha da Vila. Mas o primeiro contato que nós tivemos com a Vila não foi agora, esse ano, no Carnaval. Há uns 5 anos atrás, o Gustavo nos chamou para estar ministrando lá. Na época, não existia ainda a Vila Samaritana. Ele já trabalhava também com resgate, né, de moradores ou pessoas em situação de rua, mas ele trabalhava na Missão Vida. E no lugar, o acampamento da Missão Vida é muito grande lá, tem muitos alojamentos, a gente ficou hospedado lá mesmo, e outras instituições também, outras casas terapêuticas menores, enviaram também os seus internos para lá, porque o período do Carnaval é o período que mais tem evasão, que eles mais desistem ali do programa de treinamento e querem ir para a rua, quer viver a vida louca. E nesse dia que a gente teve lá, há 5 anos atrás, nós ministramos para cerca de 300 homens. Foi o auditório mais masculino que eu já ministrei. Só tinha eu e a esposa dele de mulher, né? Só foi eu e o Lucinei, os meninos não foram dessa vez. E a gente ficou hospedado lá mesmo, dormíamos, comíamos lá junto com eles. Nos intervalos a gente batia papo com a turma. Mas foi... uma coisa que me impressionou é o seguinte, esse primeiro contato que eu tive. Quando a gente fala que vai ministrar para pessoas em situação de rua, aí a gente imagina assim, né, pessoas que estão ali alegres por terem sido resgatadas daquela condição e ter uma cama, um chuveiro, uma alimentação, ter uma oportunidade de refazer a vida. Mas eu fui de maneira muito romântica, muito ingênua lá. Estava ministrando um dia, quando foi no segundo dia, depois da ministração da manhã, um dos internos falou que queria conversar com a gente, comigo e com o Lucinei. E aí nós recebemos ele à parte, assim, saímos do meio da multidão assim, e fomos conversar com ele. E eu vi que ele estava extremamente tocado. Aí ele perguntou assim, tem uma pergunta que eu preciso fazer para você, pastora. Você estava falando de perdão. E você falou que Jesus, ele perdoa todos os pecados. Eu queria saber se, no caso assim de assassinato, porque você falou que a vida humana é a coisa mais preciosa que tem no mundo, que Deus ama vidas e... Nesse caso assim de assassinato, Deus perdoa também? Porque no meu caso já aconteceu. Na rua é matar ou morrer. E ele encheu o olho de lágrima. Ele queria ouvir uma resposta de que sim, tem possibilidade de você ser perdoado. E aí, naquela hora que a ficha caiu para mim. Naquela hora, antes de responder, eu passei uma olhada assim no público que estava lá, batendo papo, conversando, uns já indo para o refeitório. Eu olhei assim e pensei, puxa, quantas histórias deve ter aqui. Quanto peso, quantas vivências, quantas dores sofridas e praticadas no meio desse povo. A gente não faz ideia, gente, o que é. Viver na rua é matar ou morrer. Foi essa a expressão que ele usou. Às vezes, a pessoa perde a vida ou mata alguém por causa de um pedaço de papelão numa noite de frio. A maior parte deles bebem e usam drogas para conseguir passar a noite na rua, para aplacar a dor, o frio, o sofrimento, o abandono, o desprezo. E... claro que eu falei para ele, sim, ele perdoa. Ele perdoa um coração sinceramente arrependido. Deus perdoa todos os pecados. E interessante é que eu fui lá depois, esse ano agora no Carnaval, foi a 3ª vez. E todas as 3 vezes eu vi esse rapaz. E eu vi um crescimento progressivo nele. Desde a dúvida se Deus podia perdoar os seus erros, os seus pecados, até ele estar
servindo ali como voluntário, mas olhando para o chão, de cabeça baixa, com vergonha de ser quem ele era, e até dele estar hoje à frente, dando testemunho e coordenando um trabalho, recebendo outros e cuidando de outros. Gente, é maravilhoso ver isso. Aí a gente vê, os milagres acontecem ainda hoje, a gente fica, às vezes, de maneira confortável dentro da igreja, ouvindo uma palavra, querendo, né? A gente vem como consumidores do Evangelho, a gente não vem como... A maioria de nós, a gente vive uma rotina assim, nossa, o louvor hoje foi bom, a palavra hoje foi boa, a gente vem para consumir. Mas a gente precisa, como alguém já falou aqui, a gente precisa ser consumido. Sabe, pelo testemunho de Deus, pela obra de Deus, pelos milagres de Deus, por aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Eu fiquei muito feliz, em especial, por essa experiência que Deus me deu, das 3 vezes, ver esse crescimento progressivo na vida de um dos irmãos, que é precioso demais. Mas eu tive a oportunidade de estar ali também ministrando para um grupo menor, agora dentro da Vila Samaritana, não foi um público tão grande como da outra vez, mas foi profundamente intensa a ministração. O Gustavo é meio maluco, né, gente? Ele convidou eu e o Lucinei para ministrar os 4 dias, só ele no louvor e só eu na palavra. E tinha culto, reunião, manhã, tarde e noite. Entenderam? Era eu e ele. E a gente assim. Mas eu pude ver na fisionomia deles o poder da palavra, o poder da transformação entrando em cada coração. Quando eu ministrei sobre dignidade humana, sobre eles serem imagem e semelhança de Deus, e como o inimigo queria destruir aquilo que era mais precioso para Deus, que somos nós, vidas humanas, aquilo que foi feito, né, imagem e semelhança dele, o diabo quer ver no lixo. Como eles viviam. Descaracterizar essa imagem de Deus. Colocar uma pessoa a ponto de você poder passar pela rua e ver aquela coisa lá no canto da calçada e nem identificar direito se é um ser humano ou se é um animal que está ali. Eles têm lá uma carretinha do banho. São 2 carretas que foram projetadas e feitas por voluntários. Foi confeccionado mesmo ali o material. Dentro tem chuveiro, com banho quente, toalha, material de higiene, coisa para cortar as unhas, cortar cabelo, para dar uma geral. Eles param em lugares que tem as pessoas que estão ali em situação de rua e convidam quem quer tomar um banho. Gente, é renovador você ver a dignidade humana sendo restaurada, a pessoa se olhar e lembrar de quem era, antes de cair, sabe, nessa vida, nesse ciclo vicioso de sofrimento e dor. Uma das coisas que mais me marcou foi o testemunho de um desses voluntários, que eu perguntei para ele. Ele estava lá, teve todos os dias e todos os horários lá com a gente, assistindo às palestras, junto lá, mas ele é servo, é um voluntário do ministério. Era o Fernando. Esse Fernando chegou e falou, olha, o que mais me marcou nesse tempo de carretinha do banho, que eu tenho sido voluntário, foi um senhor que chegou, senhor assim, na média de 40 e poucos, 50 anos no máximo, sabe? Não era um senhor de idade, não. Um homem adulto, maduro. Ele pediu banho, mas ele foi se arrastando para o banho. E aí ele, enquanto estava lá, fazendo o asseio, a limpeza, cortando o cabelo, cortando as unhas, limpando, uma das coisas que mais deu trabalho para limpar foi os pés dele, porque estava assim com uma crosta, uma casca de lixo acumulado mesmo. E aí o Fernando perguntou para ele, você tem problema nesse pé? Ele falou, não, eu não tinha não, mas eu acho que eu estou ficando aleijado, porque já tem uns meses que eu não consigo apoiar esse pé no chão e eu não ando. Então, eu acho que eu estou ficando aleijado. Agora eu consigo só movimentar essa outra perna e eu estou andando assim, arrastando. E depois que ele tomou o banho, ele voltou a andar. Era só lixo que tinha acumulado no pé. Vocês fazem ideia do que é isso, gente? E aí a gente pensa assim, puxa vida,
A gente espera que os milagres aconteçam assim, de forma sobrenatural. Uma pessoa realmente está paralítica, aleijada, a gente vai lá, ora em nome de Jesus e ela se levanta. Mas isso foi um milagre. Vocês entendem isso como um milagre? Uma ação de amor, um cuidado, uma manifestação do coração de Deus derramado sobre aquela vida, fez ele perceber que ele não estava aleijado, só tinha sujeira sobre ele. E ele saiu de lá andando feliz, saltitante de alegria. Esses são milagres dos nossos dias. E eu queria, assim, muito que isso impactasse o nosso coração. Quando eu falei de ver o semblante deles sendo transformados, à medida que a gente ia falando, as coisas, eles iam confessando coisas, eles iam se identificando. No primeiro dia a gente chegou, e lá são mesas redondas, assim, para o café da manhã. Aí estavam lá as mesas dos internos, uma mesa que tinha mais voluntários, e nós chegamos com o missionário, a esposa, os filhos, então tinha uma mesa desocupada, nós ocupamos aquela mesa. Aí eu olhei assim do cenário, pensei, gente, está tudo separadinho, e eles tudo sem graça, assim, tudo de cabeça baixa, tudo assim. No primeiro dia, logo a gente quebrou o protocolo e já falamos assim, vamos misturar, gente, todo mundo? Aí o Gustavo, vamos misturar aí, gente. Vamos misturar, que está muito... Todo mundo separadinho assim. Aí a gente se misturou, o Lucinei sentou numa mesa, eu sentei em outra, a Letícia em outra, e misturou todo mundo. Aí eles já ficaram assim... No final, estava todo mundo batendo papo, livre, conversando, alguns compartilharam suas histórias, e... No último dia, a gente ministrou sobre transformação através de um curta-metragem, um filme que eu passei para eles. E depois pedi para eles falarem o que eles acharam e se eles se identificaram com algum personagem daquele filme. Gente, os depoimentos foram tão ricos, tão cheios de significado. A expressão de gratidão que eles demonstraram por estarmos lá foi assim tão intensa, deles expressarem palavras específicas, falando assim, sabe, isso que você falou mudou minha vida. Sabe, aquela hora que você falou isso, me fez dar uma volta e assim, acendeu algo novo dentro de mim. Agora eu sei quem eu sou. Isso não tem preço. Sabe, o que mais me tocou é que nós fomos para lá de mãos vazias. A gente não foi levando nada, no sentido assim de uma oferta, uma doação, roupa, calçado, dinheiro, comida. Só o que a gente levou foi a palavra falada e a palavra cantada. E a gente viu tantos milagres acontecendo no meio deles por causa dessa palavra. Então, eu quero incentivar você que acha que não tem nada. Ah, mas quem sou eu? Vou fazer um trabalho assim, eu vou ter uma iniciativa dessa, eu vou fazer diferença na vida de alguém. Você tem a sua fala. E eu quero que você acredite que a sua fala transforma vidas. Sabe por quê? Porque depois disso eu fiquei pensando, gente, foi algumas palavras que trouxe tanta transformação. E eu fiquei pensando na minha própria história de vida. Sabe, a minha conversão, a minha cura interior, a minha libertação, a edificação, o conhecimento, as experiências, o meu chamado, a minha vocação, tudo. Então, isso, gente, faz a diferença. E aí eu quero te incentivar a usar a sua fala para o bem, a fazer diferença com aquilo que você fala. O Paulinho ministrou sobre a ceia aqui e falou sobre Abel. O livro de Hebreus fala que Abel, ele entregou a sua oferta, essa oferta obteve a aceitação de Deus. E por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. O livro de Hebreus está no Novo Testamento. A história de Caim e Abel é uma das primeiras citadas na Bíblia. Sabe quantos séculos, milênios se passaram aí para isso acontecer? E ainda fala. Sabe, a nossa fala tem poder. Deus criou o mundo, todas as coisas, através da sua fala.
palavra falada, haja e ouve. Claro que nós não, né? Nós fomos criados de maneira diferente. Aí já foi um ato artesanal de Deus. Foi uma coisa assim, um pouquinho mais elaborada. Não foi só a fala. Ele fez com as mãos, ele soprou o fôlego de vida. E é justamente por isso, por causa desse fôlego de vida que ele soprou em nós, que nós também podemos reproduzir o poder da fala. Aquilo que a gente fala tem poder. Para abençoar. Claro que para destruir também. A gente pode construir, edificar, ou pode destruir, derrotar vidas. Mas eu creio que a gente vai sempre escolher o bem. Vai sempre escolher fazer a rota do bem, né? Com a nossa fala. E aí, eu quero deixar para vocês também esse convite. Eu voltei de lá com o coração cheio, aceso, com uma vontade enorme de fazer isso acontecer aqui, no dia a dia da nossa vida, de sairmos às ruas, de estabelecermos parcerias com lugares que possam receber pessoas, de trabalhar com crianças em situação de desamparo, de trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade social, de violência, de trabalhar com resgate da dignidade de homens que não estão assumindo, né, a sua posição como provedor da casa, e tudo, então, a família fica toda disfuncional. Gente, nós podemos fazer isso, a gente não pode se conformar com uma vida cristã normal, ordinária, comum. Deus tem esse sobrenatural. E você não precisa propriamente ir para o Havaí, para a Turquia, para a África, para a Ucrânia, para ver esse sobrenatural de Deus. É claro que se você puder ir, vá. Eu super incentivo, porque algumas das minhas maiores experiências com Deus e com pessoas foi no campo missionário. Mas a gente precisa começar a se movimentar aqui onde a gente está. A gente precisa fazer isso acontecer aqui. Porque há diferentes tipos de chamado. Lembra daquele endemoniado? Que quando foi liberto, recebeu de Jesus uma ordem e falou assim: volta para a tua casa e anuncia para os seus o que te aconteceu. Jesus sabia que era ali, na cidade dele, na aldeia dele, que o testemunho dele ia ter maior impacto. Para outros, já quando sai da caixinha, é que o negócio começa a acontecer. Mas você já se perguntou onde que Deus te quer? Fazendo o quê? Como? Eu sei de uma coisa, que nós temos inúmeras possibilidades. E nós queremos, não é, Fred, abrir portas para que isso aconteça aqui. E uma delas é a Rota do Bem. Tá aí o Fernandão, levanta a mão, Fernando. Aquele jovem ali, ó, que começou uma iniciativa maravilhosa no nosso meio. Gente, a Rota do Bem não é só para entregar a cesta básica em época de pandemia. Pandemia pode acabar, mas a Rota do Bem não é só assistência social. A Rota do Bem é levar o bem de maneira integral. E o bem maior que a gente tem é a palavra. É a palavra viva que sai da nossa boca, é demonstrar carinho, atenção, cuidado, esperança, resgate da dignidade. Então, vamos fazer isso, vamos colocar essas coisas em ação. Vamos trabalhar com criança. Vamos levantar uma geração nova que vai fazer diferença. Então, a gente precisa fazer isso. Ah, mas eu ainda sou muito jovem. Isso é coisa, sei lá, para os jovens mais maduros ali, tipo o Fernando mesmo, né, aqui. Eu ainda sou muito jovem. Eu lembro no campo missionário, a Letícia, ela começou a dar aula para crianças de 4, 5 anos com 9. A gente ia para as vilas, para as aldeias, e aí eu estava fazendo um trabalho com os pastores, ou tradução da Bíblia para outras línguas, ou apoiando. E aí o Lucinei estava no evangelismo, no louvor com o Pedro, e a Letícia, quando não estava ajudando, juntava as crianças em torno dela ali. E aí eu falei, uai, filha, ensina alguma coisa para elas, conta uma história bíblica, faz tal coisa. E ela começou a ensinar crianças, ainda sendo criança. Pergunta. Isso foi em Moçambique. Isso. 4 anos.
O Fred está pedindo para mim pincelar isso. Outro dia a gente pode contar um testemunho maior do tempo da nossa vida no campo, mas a gente teve, né, como missionários, 4 anos ali em Moçambique. Começamos o trabalho ali do Secore com Cezinha. Depois nós retornamos, eles continuaram lá. Mas foi um tempo maravilhoso. E eu quero que vocês perguntem. Se você tem dúvida, pergunta para a Letícia, pergunta para o Pedro, o que é que foi viver no campo missionário. Para eles, todos os problemas da vida começaram depois que a gente voltou do campo, porque lá não tinha problema. Podia ter luta, perseguição, dificuldade, mas assim, podia sair com febre na carroceria de uma caminhonete para ir para uma aldeia. Ela estava sorrindo e alegre, feliz por estar ali. Então, gente, é maravilhoso servir a Deus e ver milagres acontecendo. E em todo lugar, em todo tempo, além mar, em outro estado, ou aqui mesmo onde a gente está. E eu quero começar a fazer isso daqui. Eu estou, assim, sedenta, apaixonada de ver vocês envolvidos em coisas que vai edificar a vida de vocês e levantar esse testemunho da própria boca de vocês. Essa fala de algo tremendo que Deus está fazendo. Uma outra pessoa que nós conhecemos lá foi um rapaz que ficou hospedado com a gente na casa dos missionários. Ele tem 2 filhos, ele, a esposa, 2 filhos pequenos, a Giovana, que tem 9 anos, é isso mesmo, Lê? 10 anos, e o mais novo tem quanto? O João tem 4 anos. Acertei? E aí, gente, quando nós chegamos lá, já estava há 1 mês com eles, um rapaz que, ex-travesti, estava hospedado com ele, com a família dele. E ele me contou isso, sabe? Esse rapaz, ele falou assim, o que mais me impactou aqui não foi ganhar uma cirurgia que seria impossível eu fazer pagando, porque eu não tenho esse dinheiro, 40 mil reais que custa. Uma cirurgia para tirar os silicones que ele tinha transformado o corpo dele como travesti. Não foi o dinheiro empregado, foi esses irmãos me receberem como família dentro da sua própria casa. Muita gente tem preconceito e fala assim, o cara é ex-travesti, eu não vou ainda nessa aparência, eu não vou pôr ele na minha mesa, junto com meus filhos. Não, eles me receberam como família. Eu estou aqui dentro da casa deles. Gente, isso é manifestação de amor. Porque, às vezes, a gente fala, né? Puxa, legal trabalhar como horário, mas ele lá, eu aqui. Ele leva para dentro da casa dele, sabe? E nós convivemos esses dias, tudo que fizemos foi juntos, indo para a chácara, indo para a Vila Kids, indo para a Casa de Oportunidades. Eu vou passar um videozinho. Raquel, pode preparar aí. Só para vocês pincelar um pouquinho, para vocês conhecerem aí o trabalho lá, porque são várias iniciativas. O DNA do projeto é com moradores com pessoas em situação de rua, né? Ex-moradores de rua. Mas temos também a Casa de Oportunidades, que depois de cumprir o programa, eles vão se especializar ou fazer um curso profissionalizante, ressocializar, voltar para uma vida normal. E temos a Vila Kids, que é um trabalho com crianças. Temos trabalho na comunidade carente, no Vale do Arrozal. Então, gente, eu pude conhecer cada um desses setores e ver assim, a seriedade, o cuidado, os frutos, a maneira como Deus tem honrado a vida desses missionários ali no campo, sabe? Realmente, eu fiquei assim, apaixonada. E convido vocês, sabe, quem puder estar aí, indo lá, conhecer, servir de alguma forma, mas a gente vai começar a ter esse tipo de iniciativa aqui também. Tá? A Rota do Bem vai abarcar outras coisas, trabalho com crianças. Então, se você quer ensinar, se você quer doar 1 hora da sua semana, você vai ter oportunidade de fazer isso. Para ensinar, para discipular, para cantar, para ensinar dança, teatro, para ouvir simplesmente, para acolher, para aconselhar. Qualquer área vai ser bem-vindo.
E vamos ver, então... Não, deixa eu só terminar de falar do Regis. Ele foi acolhido lá, ele falou que o maior milagre para ele, o maior impacto que teve sobre a vida dele foi isso. E ele está lá, então, para tirar os silicones, né, as próteses. E o cara, gente, ele mostrou para a Letícia, ela me mostrou, né, o Instagram dele, ele apagou todas as fotos, mas deixou só a foto de perfil para dar o testemunho dele, de quem ele foi. Imagina também o tamanho do milagre de um homem mudar o corpo dele todo. Ele ficou assim, era um mulherão de 1,96 m, quase 2 metros. Totalmente transformado, maquiado. Você olhava assim, olhei a foto e falou, é de chamar a atenção. E Deus pegar, resgatar, mudar, ele se sentir digno de voltar a assumir a sua masculinidade e desejar trocar tudo aquilo. Inclusive, ele passou por dificuldade, porque pelo SUS, ele não ia conseguir nunca essa cirurgia. O serviço social que atendeu, que fez a entrevista, falou claramente, tem alguém te pressionando, você está sendo induzido a isso, né, coagido a isso, você tem algum grupo religioso que está tentando. Ele falou, não, eu quero fazer isso, já tem tanto tempo que eu tive uma experiência com Deus e eu gostaria de ser quem Ele me criou para ser e tal. Aí ela, depois, no final, deu um laudo dizendo que só tiraria a prótese pelo SUS se ele tivesse com algum risco de vida ou problema de coluna. O que não, quer dizer, nunca, entendeu? Porque a prótese que ele colocou não era tão grande, então nunca ia dar problema de coluna, o peso. E aí esse irmão está lá, dia 21 agora vai ser a cirurgia dele, já convido vocês a estar se juntando a nós em oração, porque ele vai ser um testemunho vivo de mais um milagre que Deus faz. Amém? Vamos dar uma olhada então aí. Olá, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Na hora de declarar o seu imposto de renda, o que você prefere? Deixar 100% do valor arrecadado para o governo decidir como investir ou destinar para um projeto que você conhece e confia até 3% do valor devido para a pessoa física e até 1% do valor devido para a pessoa jurídica? Te convido a colaborar, pois é uma atitude amparada por lei, fácil de fazer e sem nenhum custo para você. É direito seu. Somos a Vila Samaritana, uma organização sem fins lucrativos que atua no Córrego do Arrozal, em Planaltina, DF. Buscamos promover justiça social através de ações preventivas de combate às drogas para crianças em situação de vulnerabilidade social e combate corretivo às drogas para a população de rua. Nosso objetivo é reintegrar o ser humano e transformar a comunidade. É muito simples fazer a destinação. Acesse nosso site e veja o passo a passo. Meu nome é Bruno Alencar Ramires, tenho 35 anos, comecei com as drogas aos 12 anos de idade, há mais de 15 anos em situação de rua. A Vila Samaritana me deu a oportunidade de ser uma nova pessoa, com dignidade, respeito e atenção. Graças a Deus, hoje eu concluí o meu ensino médio e tenho o sonho de começar uma faculdade de psicologia e terminar. O Vila Kids é um braço da Vila Samaritana no exercício da misericórdia com as crianças. E você pode contribuir de forma efetiva para o apoio para essas crianças, apoio material, emocional, físico, espiritual, usando inclusive o imposto de renda, que é uma das maneiras agora abatendo no imposto de renda a sua contribuição. É um trabalho que já tem dado frutos ali na comunidade e, com certeza, com a sua participação, com a sua contribuição, dará mais frutos ainda. Colabore com a Vila. O seu apoio fortalecerá o nosso trabalho e fará a diferença na vida de muitas pessoas. Vila Samaritana, um lugar de oportunidades. É isso aí, gente. Depois eu posso disponibilizar esse vídeo lá no nosso grupo de WhatsApp e você pode enviar para os seus amigos, empresários, pessoas, né, que declaram o imposto de renda, que pode estar fazendo então aí essa adesão. E eu queria então estar encorajando vocês, gente, de estar louvando a Deus por esses milagres, de estar experimentando conhecer e divulgar esse trabalho.
e da gente estar reproduzindo, de alguma forma, essas ações aqui. Nós vamos voltar lá em Brasília em maio, vamos estar dando palestras para desafiar igrejas a desenvolverem projetos sociais. Sabe o que eu quero levar em maio? Eu quero levar uns vídeos da gente fazendo aqui, para mostrar de onde que vem isso, essa fala que eu vou estar levando para eles, mostrar que tem sentido. É alguma coisa que a gente vive aqui como igreja. Então, eu sei que alguns aqui já foram voluntários na Rota do Bem. Eu quero te convidar a se juntar a nós aí para fazer esses trabalhos. Vai ser entrega de cesta básica, vai continuar, mas não vai ser todo sábado entregar a cesta básica. Um sábado vai ser entregar a cesta básica, outro a gente vai sondar e vamos escolher uma comunidade carente para a gente trabalhar efetivamente nela, com crianças, com reforço escolar, com apoio psicológico, com dentista, médico, advogado, tudo que precisar para eles. E para mulheres em situação de vulnerabilidade social, levando coisas que ensinem elas a produzirem alguma coisa que vire geração de renda para a família. Então, vamos dar curso para essas mulheres, vamos fazer com que elas produzam coisas e ganhem autonomia, dignidade. Se vocês tiverem ideias, procurem o Fernando, me procurem, porque a gente vai estar colocando isso em ação. Falem, não guarde para você. E, nesse tipo de momentos, você fala assim, poxa, mas eu queria evangelizar, queria ganhar almas para Jesus, mas eu sou tão tímido, eu vou chegar para uma pessoa do nada assim e vou começar a falar de Jesus? Pois é, fazendo um trabalho artesanal, ensinando a fazer alguma coisa, você está criando um laço de amizade, você está se aproximando, você está suprindo uma necessidade, você vai ser ouvido e ouvida com alegria. Porque você vai estar fazendo diferença, vai estar levando algo de bom. 2 últimos alertas que eu queria deixar para vocês. Primeiro, é que essa situação, você escuta um testemunho como aquele moço falou, eu comecei a usar droga com 12 anos e tal, eu estava há 15 anos na rua. Mas nem todo mundo é assim. Viver em condição de rua é uma situação que qualquer pessoa está sujeito. Vocês sabiam disso? Eu já conheci histórias de pessoas que eram advogado, contador, e falava assim que quando pegava o metrô em São Paulo para ir para o trabalho, olhava os moradores de rua assim embaixo da marquise, sempre olhava eles assim, imaginava como que seria a vida deles. Um dia, a pessoa teve um esgotamento, um cansaço da rotina de trabalho, e resolveu descer do metrô naquele ponto. E foi até lá olhar como que era a vida dos moradores de rua. Um cara de 40 e poucos anos. Quando eu conheci a história dele, ele já estava com seus 50 e poucos. Ele nunca mais voltou para casa. Então, uma separação, uma perda, um divórcio, a perda de um filho, um burnout, um esgotamento, qualquer situação pode nos tornar vulneráveis a isso. Tem gente de condição financeira boa que cai nessa situação de rua por causa de uma vulnerabilidade emocional, psicológica. Não são só pessoas de famílias disfuncionais que não tiveram nada, que começaram a usar droga muito cedo, não. Isso é muito importante que a gente entenda isso, porque estudiosos já falaram da área que a previsão do aumento dessas pessoas é muito grande. Pessoas com distúrbio, pessoas que vão chutar o balde, que vão... É muito importante que a gente perceba isso. Aliás, na primeira vez que nós fomos lá, na Missão Vida, ministrar, eles saíram de lá quando nós finalizamos o trabalho, e a gente já estava, era o dia que a gente ia retornar para casa, eles estavam pegando a Kombi de resgate para ir num determinado ponto de Brasília, para resgatar
um artista que fez parte era baterista de uma banda de rock nacional muito famosa, que estava em situação de rua. Ele foi reconhecido por alguém e disseram: olha, o fulano de tal está em tal lugar. Falou: vamos lá buscá-lo de novo, porque ele já tinha sido internado uma vez e voltou para a rua. Famoso. Então, assim, o que faz uma pessoa sair do estrelato, do palco, da vida, da fama, para estar debaixo de uma marquise? Se cobrindo com papelão, bebendo cachaça barata para aquecer o corpo, porque não tem um agasalho. É importante que a gente perceba e que tenha compaixão por essas pessoas. Amém? E a última coisa que eu queria incentivar vocês, já que a gente está falando nesse testemunho sobre o poder da fala, eu queria ler 2 versículos para ficar gravado aí na nossa mente, que está no livro de Tiago, capítulo 2, verso 12, diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Nós somos livres em Cristo, mas nós precisamos falar e agir de maneira que a gente sabe que um dia vai prestar conta de tudo que a gente falou e de tudo que a gente fez. Eu quero ser achada fiel quando eu tiver que prestar conta de tudo que saiu da minha boca e de tudo que eu fiz, da maneira que eu aproveitei o meu tempo. E eu quero gastar menos tempo investindo em coisas para mim mesmo, para mim mesma, mas gastar tempo também edificando vidas de outras pessoas, falando coisas que transformem vidas de outras pessoas. Aí eu queria que você refletisse também como que está a sua fala e sua ação em relação a isso. E, por fim, eu queria falar sobre o poder da oração. É no livro de Tiago também, que nos exorta, no capítulo 4, fala o seguinte: 4 mesmo? No finalzinho do verso 2, eu quero ler só a parte final do capítulo 4, verso 2, que diz assim: nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. A Bíblia nos encoraja em várias passagens a gente pedir a Deus. Quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você deve pedir a Deus, porque se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não nos dará também unção, sabedoria, né? O Espírito Santo, que tem todos os dons. Então, nenhum recurso nos falta para que a gente faça diferença na vida de outras pessoas. Mas nós devemos orar, nós devemos pedir, e às vezes nós não temos porque não pedimos. O texto continua dizendo que às vezes a gente até pede, mas não recebe porque pede mal, para gastar somente em nossos próprios deleites e prazeres. Quer dizer, a gente precisa pedir, mas a gente precisa aprender a pedir para os outros. Gente, quando eu falo em pedir, eu estou falando da fala, eu estou falando do poder que há na oração. Oração falada, não é oração pensada. E agora eu quero me dirigir especialmente para o público jovem. O adolescente tem muito disso hoje em dia. Eu posso orar só na mente? Pode. Quando você estiver falando com Deus as coisas íntimas do seu coração, você pode orar só na sua mente, porque Deus, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Só que quando a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, que Ele soprou em nós o fôlego de vida, que Ele compartilhou com a gente parte desse poder, que a nossa fala também tem poder de transformação. Somos imagem dele. A gente precisa reproduzir alguma coisa. Então, gente, eu vou te falar, tem coisa que oração na mente não funciona, não.
Deus, Ele quer ouvir a sua voz. E quando você estiver em uma reunião, em um lugar que disser assim, então vamos orar, mantenha a sua mente cativa ao pensamento de Cristo e fale. Deixe a voz sair da sua boca. Escute a sua própria voz. A sua fala pode te abençoar enquanto você ora. Como pode alcançar nações à distância. Então não se esqueça disso. Um dia, eu quero ver você que talvez esteja assim incrédulo. Será que é isso mesmo? Aqui na frente, falando sobre isso, dando um testemunho do que Deus está fazendo na sua vida e através da sua fala na vida dos outros. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela fala que o Senhor nos deu. Muito obrigado por poder reproduzir aquilo que o Senhor tem para falar ao mundo, através de nós que somos tua igreja, conscientes da imagem e semelhança que temos impressa do Senhor. E eu quero te pedir, não nos deixa ficar mornos, desapercebidos, displicentes. Nós queremos ser servos operantes que falam e agem conforme a vontade do Senhor. Nos desperta, tira de nós toda timidez, todo senso crítico, todo sentimento de não sei se eu dou conta, se eu sei falar, se eu sei fazer. Nos ensina, nos dá ousadia, intrepidez, vontade de servir ao Senhor com a nossa fala, com os nossos bens, com a nossa oferta, com o nosso tempo. Levanta, acende, aquece o nosso interior com o desejo, Deus, de restaurar a tua imagem e semelhança naqueles que estão vivendo de maneira desordenada, privados, viciados, abandonados, rejeitados, violentados por esse mundo mau. Nos dar, ó Deus, fé e esperança, que somos instrumentos do Senhor para o resgate de vidas. E te pedimos, Senhor, nos levanta, nos leva a fazer esse itinerário da rota do bem em lugares que o Senhor determinar para nós. Já vai preparando as pessoas que nós vamos encontrar, os recursos, as oportunidades, para que a gente esteja sendo diferença na vida de pessoas, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. E levanta aqui no nosso meio, Senhor, nesse ministério, jovens com ousadia para orar em voz alta, para profetizar, para declarar a tua bênção na vida de outras pessoas, começando aqui, entre nós, uns para os outros. Que a bênção do Senhor se estabeleça em nós e se multiplique através de outras vidas, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.